Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Carol's Talk, parte 3. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os caminhos não convencionais de uma artista plástica. Pra quem não me conhece, eu sou artista plástica, sou criadora de conteúdo e nesse meio, nessa minha jornada, acontecem muitas coisas diferentes. E acho que é um pouco mais sobre esse papo que a gente vai conversar hoje, sobre esses caminhos não convencionais. Eu vou começar contando que a minha inspiração sempre foi artes, né? Eu sempre gostei muito de natureza, de animais. E na minha trajetória, eu fiz muitos trabalhos diferentes de artes plásticas, desde, por exemplo, fazer customização, já fiz eventos de customização ao vivo ou sob encomenda. Aí eu fazia muitos quadros de pets sob encomenda, comecei a fazer dos cachorrinhos, que é a coisa que eu amo fazer. E depois eu fiz outros trabalhos, tipo batalhas de artes ao vivo. Fui fazer batalhas de artes em festivais de música, no Rap Festival do Rio de Janeiro, que foi muito legal. E outros trabalhos não convencionais foi ser a apresentadora do Arte Ataque da Disney. Esse trabalho me levou a fazer outros trabalhos bem mais diferentes do que eu já estava fazendo, que era muito desenho na prática. Acho que a partir depois que eu fiz o Arte Ataque, modo desafio, que tá no Disney Plus, pra quem quiser assistir, eu comecei a criar muito mais conteúdo. Eu acho que eu tive um relacionamento muito mais legal com as câmeras, porque era muita gente que gravava. Uma curiosidade sobre o Arte Ataque modo desafio é que os cameramans que estavam gravando, eles eram do mesmo do Zapping Zone. Então, não sei quem que já viu o Zapping Zone, os caras, eles andavam com a câmera assim, ó, seguindo a gente. E aí eu lembro que uma vez que eu falava com uma câmera, às vezes é com outra, às vezes via uma grua, que é aquela bem gigante assim, e apontava na cara, aí você começava a falar. E aí acho que essa foi uma experiência minha, assim, que eu gostei muito de me expressar, sabe? Eu acho que a criação de conteúdo, ela te dá essa liberdade de poder falar o que você quiser ou se expressar da forma como você quer. E ela é um pouco pra mim relacionada com as artes, porque nas artes eu me expresso também o que eu gosto, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu quero me expressar, só que em desenhos e pinturas, ou esculturas, ou murais. Então, alguma das dicas práticas aqui para seguir esse caminho não convencional, eu acho que é testar de tudo, principalmente os artistas plásticos que trabalham com artes e pintura. É muito normal a gente já permear em outros materiais, ou seja, tem gente que customiza skate, tem gente que customiza mesa, tem gente que customiza malas, inclusive tô customizando uma mala, não sei quem tá acompanhando nos stories. Aproveitando aqui para deixar o meu arroba é carolwang.art. E aí eu tô mostrando todo o processo, que eu tô customizando uma mala que vai pra NBA. E quem vai levar essa mala vai ser um famoso. Eu não vou falar ainda, mas vocês acham que vão descobrir. Vocês olhem as redes sociais e vê que famoso que tá usando a mala que a Carol está pintando. E aí é bem legal. No início, eu achava que para promover meu trabalho de artes, ele tinha que ser somente com galerias e exposições. Então, eu fui atrás no início, eu já tive um marchand que vendia minhas telas. Aí, depois, eu passei a fazer exposições de artes, eu chamava meus amigos. E aí, depois, a exposição ficava aberta, tipo, o mês inteiro. E aí, ia vendendo assim. E isso é um trabalho muito legal também, que dá para fazer para quem gosta de artes plásticas. É, procurar alguém que pode vender suas obras, alguém que pode ceder um espaço para você fazer a sua galeria ou fazer uma exposição de um dia, e aí você chama seus amigos, esses amigos eles podem divulgar, pode compartilhar. Essa foi uma parte que eu já passei, que era bem legal também, porque eu sempre gostei muito de desenhar telas e desenhar em papéis e moldurar e aí rola fazer uma exposição bem legal. A partir daí, quando começaram a descobrir mais que eu faço pinturas, eu comecei a espalhar as pinturas em todo lugar onde eu gosto também. Por exemplo, eu sempre usava jaqueta jeans. E aí eu comecei a customizar minhas jaquetas jeans, meus vestidos, meus tênis e começava a postar. E aí, aos poucos, foram virando encomendas. Essas encomendas chegou em gente que era maior, tipo a Arezzo, a Fever. E aí eles me contrataram pra fazer, tipo, um pacote de muitas customizações. Eu cheguei até aí na fábrica da Arezzo. E aí, essa parte de customização também, eu acredito que seja um outro ramo, assim, pra quem gosta muito de trabalhar com artes, criatividade e pintura, coisas manuais. Ah, aí depois eu decidi pintar murais. As customizações, gente, eu tipo assim, era muito pequeno. Os tênis, eles eram pequenininhos,
pequenininhos, aí eu tinha que pintar pequenininho. Aí eu falei assim, chega, agora eu quero pintar muito grande. E aí eu comecei a pintar murais. E aí os murais, eles eram bem mais cansativos, é um esforço físico danado. Mas pra mim era muito satisfatório de você falar, tipo, uau, que pintura grande, eu adorei, sabe? E aí foi legal essa parte, porque depois que eu fiz os murais, me empolguei mais a postar também, né, assim. Sempre postei muitos meus trabalhos, mas eram, tipo, só os meus trabalhos. Eu nunca, tipo, mostrei o processo, ou falei, ou mostrei quem eu era só a pintura. Então tem gente que não sabia nem como eu era, só via o quadro assim mesmo, né? E. Ah, eu gostava, era bem low profile, gente, não postava nada. E aí. E aí, pintando mural, me chamaram pra ser apresentadora do Arte Ataque. Eu já contei essa história, eu acredito, no Carol's Talk. E aí eu comecei a ter esse relacionamento com a câmera. Mas hoje em dia, gente, com o celular na mão, com o notebook na mão, você consegue postar tudo que você quiser. Você pode filmar o processo e compartilhar a forma como você faz, porque eu acredito que cada um tem o seu jeito único de fazer a sua arte. Então, eu acredito que se fosse para dar uma dica, eu encorajaria muito a postar o processo de vocês. Não só o resultado final, mas todo o processo. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Tipo, as pessoas não sabem como que funciona e o quão trabalhoso é fazer um desenho, uma pintura, né? Mesmo eu gravando como que é o processo, ainda assim parece que é bem mais fácil do que parece. Mas é bem trabalhoso, por exemplo, às vezes, a gente faz o time-lapse. Eu coloco em 10 segundos o time-lapse, mas é uma pintura que levou, tipo, várias horas pra fazer. Então, eu não sei se quem assiste consegue ter essa percepção, né, que dá bastante trabalho, mas é melhor do que você só postar o resultado final, sabe? Então, acho que essa é uma dica que eu daria pra quem quer divulgar um pouco mais seu trabalho, seu processo, e acho que ele torna uma arte mais valiosa, sabe? Ver o quanto de carinho que você depositou em cada tela, em cada pintura, em cada trabalho. E isso é legal até pra gente mesmo, como artista, pra gente guardar. Eu sinto assim, né? Que eu acho muito legal ver essas recordações de todas as jornadas de pinturas que eu faço. Então, hoje eu amo muito trabalhar com artes e criação de conteúdo. Eu acho muito satisfatório poder contar como é a minha experiência, porque quando eu comecei, eu não tinha muito uma referência, assim, de algum artista que contou como que foi, ou contou como eram as suas dificuldades. O meu pai, ele é artista plástico, mas ele não era muralista e também não é criador de conteúdo. Então, sobre as artes, eu tinha mais ou menos um backstage de o que eu ia enfrentar. Tipo, eu fiz a minha primeira escultura no ano passado, que eu tinha que modelar mesmo com argila. E aí eu tinha esse reforço do meu pai, que podia falar, tem que umedecer a argila, tem que proteger e tal, todos os passos. E agora a criação de conteúdo não, eu sinto que é uma jornada muito de descoberta só você e você, assim. Então, além disso, além de ter essa jornada, assim, é legal poder compartilhar isso com vocês e a gente tá nesse sentimento de, tipo, que não estamos sós. E acho que a internet, ela veio pra isso, pra gente poder se conectar mais uns com os outros e a gente compartilhar que, tipo, essa jornada é assim mesmo e tá tudo bem, né? E não entrar naquele surto de, meu Deus, eu quero ser artista plástico, mas o que que eu faço? Eu largo meu emprego, eu vivo só de artes, como que é que vai dar certo? E pra quem quer trabalhar nesse mundo de artes, eu recomendaria, tipo, não largar tudo de uma vez. Sempre tá com o seu trabalho lá, mas um pezinho na arte. Foi isso que eu fiz, eu contei no Carol Stock no primeiro. Eu tinha uma loja e aí eu trabalhava na loja, trabalhava na arte, trabalhava na loja, trabalhava na arte. E aí era um plano A, plano B. Até que o plano de artes virou o plano A. E aí eu fui deixando meio que a loja e a gente conseguiu hoje trabalhar com criação de conteúdo e artes. E sempre quando me vem trabalhos de criação de conteúdo, como as publis, eu adoro fazer. Eu sempre tento encaixar uma arte. Então, eu peço pra, quando eu for fazer as publis, criação de conteúdo também, eu possa colocar um quadro, alguma pintura. E isso é muito legal também, né? Porque é a nossa forma de se expressar. Então, eu consegui unir os dois em um. Eu acredito, né? E agora eu tenho uma pergunta aqui, que é quais foram os desafios que você encontrou
nesse caminho não convencional de ser artista plástica. E é meio difícil, eu acho que teve bastantes, assim, acho que eu pintava muito quadros e muitas pinturas, e um dos maiores problemas que eu tinha era comigo mesma de falar, meu, se eu começar a pintar mural, vão me ver muito como uma grafiteira, né, como uma muralista. E aí acho que vai fugir muito de ser artista plástica. E eu ficava com medo das pessoas me julgarem de tipo, ah, virou grafiteira, não é mais artista que pinta quadros. E não que eu tenha um problema com isso, né? Eu gosto muito desses termos de muralista, grafiteira, artista plástica. Mas eu acho que rolava um preconceito na época de tipo, ah, ela pinta quadro, agora tá desvalorizando porque tá pintando em paredes, né? E aí, acho que essa foi umas dificuldades meio internas. Eu achava que as pessoas ficavam falando assim, os artistas, mas acho que não. Então, hoje, ter essas reflexões me levaram a ter outros tipos de reflexões sobre, tipo, cara, eu sou artista plástica, mas eu também sou influenciadora, criadora de conteúdo. Será que as pessoas vão falar, tipo, ai, ela é artista plástica, mas tá mais pra blogueirinha do que artista plástica? Então rola esses tipos de pensamento, assim, interno, sabe? E aí a questão é, tipo, meu, você tem que fazer o que você quiser, sabe? É a sua jornada, é a sua carreira. Se você parar pra pensar, o que é um artista? Um artista não tem que estar no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, todos iguais. Cada um vai fazer a sua própria carreira do seu próprio jeito e do seu próprio gosto, e isso que é criar. Então, não só criar uma tela, mas criar o seu estilo de vida, criar o seu estilo de trabalho, o seu modelo de profissão. E hoje eu me encontrei muito como criadora de conteúdo e me encontrei muito como artista plástica. E essa foi uma dificuldade também de pensar, ai, acho que os artistas vão achar que eu tô muito blogueirinha, né? Que é o termo que as pessoas falam, né? Quando não conhecem muito. E aí, é isso. Eu sinto que eu acho esse assunto bem mais leve hoje, mas eu incentivaria muito vocês a testarem. Se vocês gostam disso, vale super a pena ir fundo e não se importar muito com o que os outros vão falar, sabe? No final, cada um tá pensando no seu próprio umbigo, cada um tá pensando na sua própria arte e no final é por você, sabe? E muitos artistas a gente tem isso, como a gente faz pinturas, faz telas, faz algo visual, a gente sempre se preocupa demais em falar, nossa, o que o outro achou? Será que o outro gostou? Porque eu descobri que trabalhar com artes é fazer com que os outros apreciem uma obra de arte. A gente faz pela gente, óbvio, esse é o maior segredo de fazer uma boa pintura, mas a gente quer também que alguém veja a pintura e sinta algo por ela. Então, é um grande contraste, assim, né, sobre a gente fazer algo por nós, mas a gente também quer a validação do outro pra ver se a pintura ficou legal, pra ver se a pintura ficou bonita. E no final é meio que sobre a gente se encontrar nesse caminho. Eu acho que essa é a coisa mais bonita. Eu sinto que as pessoas, eu, por exemplo, a gente enxerga quando alguém tá fazendo algo por prazer, quando alguém tá fazendo algo que é legal. Tipo, hoje mesmo eu tô gravando esse Carol's Talk, porque eu gosto muito, eu queria muito poder compartilhar mais coisas do que eu sinto, do que eu penso, e quem sabe poder ajudar alguém também a se incentivar nesse mundo da arte, porque não é fácil. Mentalmente não é fácil. A gente tem pessoas na família que vão falar, ah, meu Deus, não vai encontrar um trabalho normal, ou então você não sabe o trabalho de dia de amanhã. Então, são muitas barreiras assim, mas como eu falei, pra quem tá com trabalho, mantenha os dois e aí vai balanceando assim, sabe qual que vai dando mais? É uma forma mais segura, tá bom, pessoal? E deixa eu ver o que mais. Mais uma pergunta. Você acredita que nesse seu caminho artístico não convencional de artista plástica te trouxe benefícios? E se sim, quais? Com certeza, esse caminho não convencional de ser artista plástica me abriu outros caminhos, porque eu tive que olhar numa perspectiva maior de ser uma artista plástica, né? Eu fiz por muitos anos só pintura em quadros, com medo do que eu me falasse se eu pintasse um mural, com medo do que falassem se eu fosse fazer uma tatuagem, com medo de falar que se eu fosse criar conteúdo e me expor na internet. E aí, eu acho que
só trouxe benefícios, na verdade, e pelo caminho não convencional e fazer o que eu gosto. Não que eu não gostasse de só fazer telas, eu gostava também, mas eu sempre tinha aquela pulguinha na minha cabeça do tipo, e se eu pintasse um muralzão e eu adorasse, eu arrasasse nele? Porque é sempre que eu queria fazer, mas eu ouvia uns comentários do tipo, meu, pintar na parede vai te desvalorizar muito mais que se você pintar numa tela, vai te desvalorizar. Mas eu fui mesmo assim, né? Porque eu queria muito, então eu falei, então tá, vou arriscar, né? As pessoas me, né, sei lá, falarem alguma coisa. E os benefícios é que hoje eu vejo que tem muitas formas de eu me expressar, tanto como a criação de conteúdo, como fazer customização, fazer batalhas de artes, fazer murais, fazer em telas, fazer no papel, grafite ou carvão, fazer esculturas. Então eu acho que um benefício da gente ir por caminhos não convencionais, mas que você se encontre em cada um deles, é que você se torna uma pessoa que você aprende mais sobre si mesmo, aprende mais sobre o que você gosta de fazer. Então, hoje eu sei que eu gosto de desenhar mais em guache do que aquarela. Hoje eu sei que eu gosto de desenhar mais em carvão vegetal do que em pastel seco. E aí é isso. Se a gente ficar muito preso em uma coisa, a gente não sabe o que a gente é mais possível de fazer, entende? Então, respondendo mais uma pergunta, na verdade, uma sugestão de um dos comentários do vídeo anterior, que era para falar um pouco mais sobre colocar o seu trabalho para expor, ou expor, tipo, como fazer para aumentar mais esse networking. Eu acredito que seria a internet, as redes sociais. As redes sociais, ela tá pra gente se conectar, pra gente se conectar com outras pessoas, com outras artes, pra gente se inspirar. Então, um desafio aí para vocês é postarem mais sobre os seus processos criativos e postarem o que vocês gostam, né, de fazer. Então, às vezes é experimentar e fazer como chama? Um backstage. Então, mostra como foi o seu processo, o que você gostou desse processo. E a arte final, quem sabe? Eu acho que esse é um modelo muito legal de você não só mostrar a arte final, como também mostrar o processo. Também aconselho mostrar o resultado final. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Recapitulando, a gente falou sobre os caminhos não convencionais de ser artista plástico, ou designer, ou criador de conteúdo. Eu acho que cada um tem o seu jeito de lidar com isso, com a sua profissão. Não é algo muito padrão de cada um. Acho que ser artista plástico é muito assim, cada um vai fazendo os projetos que aparecem, que eles são diferentes. E aí a gente vai criando nossa jornada única dessa forma. Eu adorei muito gravar esse vídeo, conversar um pouco mais aqui. Se vocês tiverem sugestões de próximo vídeo, deixem nos comentários. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, dê um like, comentem aqui. Eu vou ficar muito feliz em ler os comentários e responder vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.